Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre preço, quanto cobrar. Uma das perguntas que eu mais recebo todo dia tanto dos meus alunos, hoje já são mais de 4.000 alunos, quanto também dos inscritos do canal, já são mais de 130 mil alunos, aliás, 1.000 alunos não, 1.000 inscritos no meu canal, Portal Refrigeração, que às vezes deixa no comentário, eu vou fazer tal serviço, quanto eu cobro? E não dá, é humanamente impossível a gente responder todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu resolvi colocar aqui para você uma tabela por complexidade. Tá certo? O que é isso? Existem serviços mais simples e existem serviços mais complexos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai categorizar esse serviço, tá bom? Então, não dá, outra coisa, não dá para mim chegar, eu fiz uma tabelinha aqui de exemplo, e não dá para mim chegar e colocar todos os defeitos possíveis que pode dar em uma geladeira ou em uma máquina de lavar. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns exemplos, 2 ou 3 exemplos de cada categoria, muito simples, intermediário, etc. E aí fui colocando os exemplos. E aí, você no seu dia a dia, quando você se deparar com um equipamento, com um problema, um orçamento que você vai fazer, primeira coisa que você vai fazer é colocar ele em uma das categorias. Deu para entender? Não? Se não entendeu, não tem problema. A gente vai mostrar aqui para você como é que vai funcionar, certo? E aí você mesmo vai criar os seus valores, seus orçamentos, certo? E aí, mesmo porque você vai ter que levar outras coisas em consideração. Por quê? Eu já te explico por quê. Tá legal? Vamos primeiro para essas categorias. Eu separei aqui, certo? Eu criei aqui, uma, duas, três, quatro, 5 categorias, tá bom? Muito simples, intermediário, complexo e muito complexo. Legal? São essas 5 categorias, então você vai ter que dar um jeito de colocar o orçamento dentro de uma dessas categorias. Em cima disso, você vai criar o seu preço. Tá legal? Então aqui, vamos lá, eu vou explicar para vocês, vai ficar fácil. Então vamos começar pela categoria número 1. Um serviço muito simples, tá bom? Então, um serviço muito simples aqui, que pode acontecer numa geladeira ou numa lavadora, é um fio quebrado, um cabo de força quebrado. É muito comum. Acontece demais. Por exemplo, quebra mesmo, certo? Às vezes o cabo ele acaba estragando, às vezes acontece um ratinho, ele vai lá atrás, ele rói alguma coisa. É muito comum também esse tipo de coisa acontecer. No caso de uma geladeira, uma troca de lâmpada também acontece, tá bom? E quanto você cobra? Então, a gente colocou esse conserto na categoria de muito simples. O mais básico, que provavelmente até o seu próprio cliente ele poderia ter feito, mas ele te chamou, como você é um profissional, certo? Como você trabalha, você ganha o pão através do seu serviço, então você não vai fazer de graça, você vai cobrar. Se quiser fazer de graça, o problema é seu, tá legal? Tem gente que gosta de fazer uma cortesia, não tem nada demais, principalmente se for um cliente já bom, recorrente, você pode até fazer. Tá, mas eu aconselho que você não faça muitos serviços assim de graça, porque você tem certos gastos envolvidos, beleza? Vamos lá. Então eu coloquei na categoria de 100 a 150 reais. Então, digamos, um fio quebrado, você não vai gastar praticamente nada, talvez um pedaço de fita isolante, bota aí nessa categoria. Então, de 150 a 180 reais, se você cobrar 150, tá legal. Substituição de um cabo de força, por exemplo.
Ok? Você pode cobrar pelo menos 150 mais o valor do cabo de força, certo? Isso daqui é o preço base, certo? Então, se você tiver um gasto além, por exemplo, cabo de força, você tem o seu trabalho mais o próprio cabo que você vai colocar. Então, coloca o valor do cabo de força e mais o seu valor base. Deu para entender? E daqui a pouco eu vou colocar algumas variáveis que você é bom levar em conta quando você for criar a sua própria tabela, tá bom? Isso daqui é só uma sugestão, não é uma tabela fechada. Você vai criar a sua, tá bom? Isso daqui é uma sugestão mais ou menos do que eu cobro, tá certo? E tem as variáveis que daqui a pouco a gente fala delas, que aí você vai pensar nas suas variáveis para fazer a sua própria tabela. Beleza? Porque às vezes eu coloco alguma coisa assim, eu já fiz vários vídeos mais ou menos nessa linha, e aí tem gente aqui que liga, na minha região se eu cobrar isso eu não fecho nenhum orçamento. Ok, você vai ter que levar em conta a sua região também, certo? A sua concorrência. Certo? Embora que eu já aprendi o seguinte, não adianta, eu não gosto de brigar por preço. Eu prefiro brigar por qualidade, certo? Sempre entregar o melhor possível do meu trabalho para que o valor do meu serviço não seja uma briga por quem cobra menos, mas sim quem entrega o melhor serviço, tá bom? Mas isso daí com o tempo você consegue, você chega lá. Então essa é a categoria muito simples. Categoria simples. Troca de relé, sensor ou termostato, certo? Então entraria nessa categoria simples. Então ela é algo mais, certo? Porque, por exemplo, troca de um relé. É simples trocar um relé? É super simples trocar um relé. Porém, você fazer o teste, certo? Para chegar à conclusão que o problema está no relé, já não é tão simples, não é uma coisa que qualquer um faz. Um sensor, a mesma coisa. O sensor, ele é simples a troca? Muito simples. Porém, você não vai sair trocando o sensor à torta e à direita sem testar. Então, ele já entra numa categoria. Ele é simples, mas nem tanto. Então, o valor já aumenta um pouco. Termostato, a mesma coisa. Você vai ter que fazer os testes no termostato para ver se realmente é ele. Então, aí já eleva um pouco o padrão. Ele já não é muito simples, como um fio que o ratinho roeu. Aí é só você ir lá, desencapar, né? Colocar uma fita isolante, ok, resolveu o problema. Já envolve um conhecimento técnico a mais. Deu para entender? Então, na hora que você for fazer o seu orçamento, você vê em que categoria o serviço que está colocando. É o que eu disse para vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui relé, mas pode não ser relé, pode ser um protetor térmico, entendeu? Vai entrar na mesma categoria do relé. Pode ser um capacitor, entra na mesma categoria do relé. Ah, e outra coisa, esse daqui é o preço base. A esse preço base você vai somar o valor da peça e mais alguma outra variável que pode ocorrer. Deu para entender? Legal, vamos lá. Intermediário. Então, intermediário, o nome já fala, é um pouco acima do simples. Por exemplo, troca de placa. Vai trocar uma placa? É relativamente fácil trocar uma placa, um pouco mais complexo do que um sensor. Inclusive, fica a dica. Sempre que eu troco a placa de potência em uma geladeira, eu costumo trocar também o sensor, tá certo? Placa nova, eu gosto de colocar sensor novo. Por que eu faço isso? Porque o sensor é barato e para desencargo de consciência eu quero deixar tudo novo, tá bom? Existem muitos defeitos nos sensores que são defeitos que ora aparece, ora não, é o tal do defeito intermitente. Então eu gosto de trocar, certo? Isso aí é uma dica extra que não tem muito a ver. Então, esse preço que eu estou colocando aqui, ó, troca de placa, troca do ventilador, resistência de degelo, inclusive eu tenho um vídeo no canal falando sobre quanto eu cobro pela resistência de degelo, e eu explico por que eu cobro esse valor. Resistência de degelo é barata, porém
existe uma complexidade, um perigo, inclusive, de você quebrar uma tubulação e acabar vazando gás. Então eu costumo cobrar essa faixa mesmo, de 300 a 350, só a mão de obra, entendeu? Da... Além do valor da... é, além do valor da peça, entendeu? Da resistência, certo? Outra coisa que você pode cobrar relativamente nesse preço intermediário, carga de gás simples. O que é uma carga de gás simples? É aquela carga de gás em que o cliente ele não quer fazer uma caça-vazamento, entendeu? Você explica para ele, olha, o gás, sua geladeira, seu equipamento está com um vazamento, está com uma fuga. Então, eu vou colocar o gás, mas vai vazar. Então, daqui um mês, 2 meses, um ano, não sei, depende do vazamento, vai acabar vazando novamente. Então, o certo seria fazer uma caça ao vazamento. Aí ele fala, não, não quero. Eu quero colocar o gás porque eu vou vender, vou me desfazer dela, ou então eu quero que ela dure só até eu poder comprar outra. Então, você chega, faz, mas deixa bem explicado que não tem garantia nesses casos, inclusive deixa por escrito, certo? Faz um documento por escrito dizendo que você não se responsabiliza, não tem garantia porque ele não fez o serviço completo. Bola um texto bem legal sobre isso e pede para ele assinar, tá bom? Então aí entraria na categoria intermediário, certo? Por que intermediário? Você vai ter que colocar uma válvula T-Rider e tudo mais, mas você não vai dar garantia. Correto? Beleza. Complexo. É isso. Esse daí já seria o complexo. Troca de gacheta também eu coloco nessa... É que aqui eu fiz uma bobagem, tá? Eu coloquei carga de gás simples aqui. Certo? Eu vou até mudar. Vou tirar daqui e colocar aqui mesmo. Tá certo? Nessa posição. Aqui você pode até baixar o preço também, dependendo aí da complexidade, tá bom? Troca de gacheta, eu coloquei no complexo, porque troca de gacheta costuma dar muito trabalho. Tá ok? Troca de gacheta costuma dar muito trabalho. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu vou deixar no final o link desse vídeo onde eu falo sobre troca de gacheta, tá bom? Porque é uma das coisas que o pessoal não valoriza, o cliente não valoriza muito. E acaba que... Por quê que ele não valoriza? Que ele vai procurar o preço lá no Mercado Livre, por exemplo, aí ele vê o preço de uma gacheta, digamos, R$ 70. E aí você está cobrando 400 só sua mão de obra. Ele fala, não, é muito caro. Bom, assiste o vídeo que eu vou deixar que eu explico por quê. Você deve cobrar bem por troca de gacheta. E, na minha opinião, ele entra na categoria complexo, porque dá bastante trabalho para você regular uma gacheta. Assiste o vídeo que eu vou deixar no final, certo? Desse vídeo aqui. Beleza? E aqui o muito complexo. Muito complexo seria, por exemplo, uma troca de compressor, certo? Que aí é bem complexo mesmo. Uma carga de gás, dessa vez com caça-vazamento. Entendeu? Você vai procurar o vazamento. Será que é no evaporador? Será que é na sucção? Será que é na linha de alta? Então você vai ter que pressurizar, você vai ter que procurar o vazamento, resolver o problema e aí fazer a carga de gás. Aí entra na categoria complexo, ok? É mais difícil. Então eu coloquei aqui uma média, tá bom? Porque o complexo, esse daqui vai variar bastante, tá bom? Começaria ali a partir de R$ 600. Uma coisa que eu não coloquei aqui é, por exemplo, um furo no evaporador. Entraria aqui nessa questão de complexo. Um furo no evaporador, você vai ter que fazer reparo no evaporador ou trocar o evaporador. Você vai ter que fazer limpeza no sistema, vai ter que trocar o óleo do compressor. Então, entra nessa categoria complexo, tá bom? Então, aí, a partir de 600, eu coloquei 600 a 900, mas aí, ó, dependendo da complexidade, do grau de complexidade, pode aumentar isso daí. Isso daqui é preço base, tá bom? Eu já vou explicar, inclusive, como que você coloca em cima desse preço base as demais coisas que pode aparecer. Beleza? Bom, quero te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, máquina de lavar, controladores digitais?
comigo, o local certo é esse aqui, Portal Refrigeração. Mesmo que você não saiba nada, pode vir na confiança. A gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai assistindo às aulas, você vai se desenvolvendo, crescendo, se aprimorando, até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, sustentar a família, pagar os boletos, realizar os sonhos, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria. Tá legal? Tô deixando o link na descrição, portalrefrigeração.com. Tem todos os cursos que a gente ministra, tem os combos. E você também, que já é profissional, já está na área, já está na luta, mas sente a necessidade de se aprimorar, se desenvolver, se atualizar. Inclusive, tecnologia inverter já faz parte do curso de refrigeração. Eu tenho dito o seguinte: hoje o que tem nas lojas são geladeiras inverter sendo vendidas. E logo logo elas vão precisar de manutenção e quem não tiver preparado vai perder serviço, tá bom? Então é para você também, o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Link na descrição, vem estudar comigo, vem aprender, se desenvolver, se tornar o melhor que você pode ser como profissional da área. Beleza? Bom, vamos continuar por aqui o nosso vídeo sobre a nossa tabela baseada na complexidade. Beleza? Bom, deixa eu explicar para vocês. Eu já disse isso, mas deixa eu reforçar aqui. Deixa eu só mexer na minha tela aqui para ela começar a rodar. Vamos lá. Ó, esses valores que eu passei, só lembrando, são sugestivos, são sugestões, tá? Você pode ajustar conforme a sua região e o seu custo de operação, certo? O importante é ter uma base estruturada para não cobrar no achismo, certo? Normalmente, quando você trabalha no achismo, você pode acertar, pode errar, pode cobrar de menos, pode cobrar de mais e espantar o cliente. Então, vamos lá? Agora, vamos lá. Algumas variáveis que você pode colocar, que você deve colocar na hora de chegar no preço. Por exemplo, variável 1. Peças utilizadas, correto? Algumas peças são baratas, certo? Como o sensor, mas outras, como o compressor, custam caro. Então você adiciona o valor da peça ao valor base, ok? Por exemplo, quando eu falei da placa, vai trocar a placa? Troca também o sensor. Então coloca também o preço do sensor, coloca o preço da placa, mais o valor base, mais o valor dos sensores e mais alguma coisa que possa precisar. Por exemplo, a distância. Às vezes é do lado da sua casa, às vezes é 4, 5 quilômetros, às vezes é mais longe ainda. Entendeu? Então você vai adicionar essas coisas, ok? Na sua tabela. Certo? Uma variável número 2 que eu coloquei aqui é o valor do equipamento. Tá certo? Por exemplo, você não vai cobrar R$800 para consertar uma geladeira usada, simples, que vale R$600. Ok? Não faz sentido. Às vezes uma geladeirinha velhinha e tal, não faz sentido. Mas, por exemplo, uma side by side, que custa, aqui eu coloquei R$5.000. Na realidade, não. R$5.000. Tá muito errado isso daqui. Deixa eu até apagar isso daqui. Tem side by side aí valendo R$18.000. Certo? Deixa eu colocar aqui uns R$15.000. Varia um pouco o preço. Tem algumas um pouco mais baratas, mais populares, mas tem outras bem mais caras. Então, você não vai cobrar tão barato assim numa side by side. Você vai colocar. Por quê? Estou sendo desonesto quando eu cobro mais caro, quando o equipamento é mais caro? Não. Muito pelo contrário, você está se precavendo de algum problema que você possa ter e você tenha que arcar com algum problema que deu. Então, você cobra mais caro porque tudo nela vai ser mais caro. As peças, qualquer coisa que estrague durante o processo, certo? Vai ser mais caro. Então, você aumenta o valor. Agora um exemplo. Tem mais coisa aqui, vamos lá. Outra coisa, essa aqui é importante. Se é um cliente final ou se é uma empresa.
Geralmente, ó, principalmente quem é MEI, você não é assim obrigado a dar nota fiscal quando é um cliente pessoa física, entendeu? A não ser que o cliente peça. Se o cliente pede, você é obrigado a dar. Mas no caso, se você é MEI, você não é obrigado a dar nota fiscal se o cliente não pedir, tá certo? Se ele não exigir a nota. Tá? Agora, quando é empresa CNPJ, você é obrigado a dar nota. E aí tem todas as despesas. Além disso, às vezes, quando é empresa, é muito comum empresa ele pedir parcelamento, ou então um prazo de pagamento. Então, tudo isso, aí nesse caso, eu costumo cobrar um pouco mais caro quando a gente tem essas despesas extras aí de burocracia, tá bom? Deslocamento, eu já falei, é lógico, um atendimento mais longe, a gente cobra um pouco mais, tá? Porque a gente tem que pensar também na garantia, tá bom? Porque a primeira vez você está recebendo. Se der uma garantia, você vai ter que ir lá sem cobrar. Então, cobra um pouco mais quando a distância for maior. Outra variável é a urgência. Sabe aquele cliente que te liga no final de semana ou fora do horário para você atender? Então, cobra a mais também. Inclusive, você pode cobrar sim uma taxa de urgência. Tá certo? Já conversado. Mesmo que ele não aprove o orçamento, porque eu já falei de taxa de visita aqui, mas a taxa de urgência é algo que você coloca mais quando o cliente, porque às vezes acontece. Digamos, um camarada ele tem uma lanchonete, um bar, certo? E ali ele está se preparando ali para o fim de semana e e aí, na hora que ele vai ligar as geladeiras, percebe que não está funcionando a geladeira e agora ele vai ficar o fim de semana sem poder vender as bebidas. E aí ele te chama com muita urgência, desesperado. Você pode cobrar uma taxa de urgência dele. Fala, olha, eu não atendo de esse horário, eu não atendo de sábado e tal, mas tem uma taxa de urgência. E você determina quanto que é essa taxa de urgência. Beleza? Agora um exemplo prático aqui. Bom, antes de eu dar o exemplo prático, deixa eu voltar aqui de novo, porque eu quero falar dos parceiros do portal, tá bom? Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Procure os produtos da Brasueld, uma loja de refrigeração perto de você. Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Engate rápido, chave locking, sacador de mecanismos são apenas algumas das ferramentas, mas tem ferramentas que você nem sabe que existe e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site da Samatec, certo? Samatec é detentora da marca Elite. Entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir, tá bom? Vai por mim. E finalmente, porém, não menos importante, Michan de Gases Industriais. Tudo dessa linha, nitrogênio a oxigênio, certo? Cilindros, reguladores, maçaricos, etc, etc, dessa área, tá bom? Tudo com procedência e garantia, certo? Eu não sabia. Fui pesquisar, conversando com o pessoal da Michande, eles me disseram que, infelizmente, no mercado tem muita gente vendendo, por exemplo, cilindros de nitrogênio falsificados, com a vistoria falsificado, colocando em risco você e o seu cliente, tá bom? Então, dá preferência, compra de quem dá garantia de procedência, tá bom? Se você estiver em São Paulo, vai direto, já leva o seu cilindro carregado, pressurizado. Se você está em outros lugares do Brasil, entre em contato aqui pelo WhatsApp da Michande, eles enviam para todo o Brasil. Valeu, muito obrigado aos parceiros do canal, tá bom? Vamos finalizar aqui dando esse exemplo, então. Dando esse exemplo de como chegar ao preço, um exemplo bem básico mesmo, inclusive já tem até outros vídeos falando a respeito,
sobre cobrança de compressor, mas eu coloquei esse daqui. Inclusive, deixa aí. Provavelmente eu me esqueci de alguma coisa nessa lista, mas é só um exemplo, tá bom? Para você fazer na hora que for fazer o seu orçamento. Para você não ficar no achismo. Você realmente ter uma tabela de preço condizente com a realidade. Então, digamos, você vai trocar um compressor. Legal? Então, digamos aqui, ó, preço base, você coloca. Então, minha mão de obra vai ser de R$ 600. É o que eu quero ganhar para trocar um compressor, ok? E aqui você coloca o que você vai gastar com esse compressor. Por exemplo, o preço do próprio compressor, certo? Aqui eu coloquei o gás, eu coloquei É lógico, se você olhar R$ 30 o gás, é 600, não é R$ 30, mas eu coloquei proporcional, porque você não vai usar uma garrafinha completa. Deu para entender? Filtro secante aqui, R$ 20. Solda, fluxo, outros insumos, 25. Deslocamento, você coloca. Se for muito perto, você pode não colocar deslocamento. Se for, você coloca e no fim você soma tudo. Tá? Se fosse isso daqui, daria R$ 1.110. Deu para entender? Isso é só um exemplo. Você vai fazer o seu. Entendeu? De repente você pode colocar aí o valor da troca do óleo da sua bomba de vácuo. Então você vê quanto gasta na bomba de vácuo. Eu costumo trocar o óleo da minha bomba. A cada 10 usos eu troco o óleo da minha bomba. Então eu calculo quanto eu pago no óleo, divido por 10 e coloco. Deu para entender? É só um exemplo isso daqui para você chegar ao preço. Porque às vezes é muito cômodo a gente é muito cômodo alguém chegar e perguntar: quanto que eu cobro por isso? Ele quer um preço fechado. Não. O que eu quero aqui é fazer você pensar, você próprio chegar ao seu preço. Tá bom? Bom, esse vídeo já ficou mais longo do que deveria. Se eu ajudei, se eu acrescentei alguma coisa para você, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Ou se faltou alguma coisa, o que mais você colocaria nesse vídeo aqui? Deixa nos comentários, tá bom? Quem sabe eu faço a parte 2 aí baseado no seu comentário. Forte abraço, até a próxima, tchau!